Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a André, sou professora de arte e hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez você já tenha visto aí nas aulas de sociologia ou história, mas aqui nós vamos relacionar com a nossa disciplina arte. E o tema é movimentos sociais no Brasil e suas influências. Como que a arte ela entra aqui nesse tema aqui? Vamos lá ver aqui. Os movimentos sociais no Brasil. Os movimentos sociais, eles são importantes aqui, né, para trabalhar essas questões da transformação e luta por direitos na sociedade brasileira. Geralmente, os movimentos sociais, eles são sempre grupos sociais que estão ali lutando por direitos, geralmente por minorias, que são prejudicadas de alguma forma, né, pela maioria aqui no caso. Então, nós vamos entender, primeiramente, o que é esses movimentos sociais, como que eles surgiram e depois entender como que a arte pode estar entrando aqui como conscientização e ajuda para alertar sobre esses movimentos, sobre esses direitos sociais. Então, vamos entender aqui o nosso roteiro, né? O que são? Nós vamos entender o que são esses movimentos sociais no Brasil. Vamos ver aqui rapidamente também quais foram os primeiros movimentos. Lutas pela terra, gênero e sexualidade, que também são um dos movimentos sociais aí mais relevantes da atualidade, e o artivismo, quando a arte encontra a causa, ou seja, quando a arte se torna aí uma ferramenta para atingir um objetivo aí e conquistar direitos também. Então, basicamente, os movimentos sociais são expressões coletivas que buscam transformar a realidade, sendo cruciais na formação da identidade e das políticas públicas brasileiras. Eles atuam como catalisadores de mudanças, defendendo direitos e promovendo a inclusão de grupos historicamente marginalizados. Então, como eu falei aqui, esses grupos marginalizados aqui, geralmente são minorias, né, de pessoas que foram prejudicados aqui no contexto histórico mesmo, e eles trazem esses movimentos sociais, eles vão, né, surgir aqui como movimentos catalisadores de mudanças, né? E atualmente eles têm conquistado bastante direitos que foram perdidos aqui ao longo do tempo. Basicamente, os movimentos sociais, eles estão embasados aqui na Constituição Federal, no artigo 5, que fala sobre os direitos, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, isso daqui está na Constituição, mas pouco é cumprido, né, no nosso contexto social, e é por isso que é preciso ter aí movimentos que trabalham, que buscam e vão aí conquistando seus direitos aos poucos. Então, vamos observar aqui os primeiros movimentos sociais, né, resistência e luta, como que eles foram aí surgindo, com qual necessidade que eles foram surgindo. Então, nós temos aí a Guerra de Canudos, de 1893 a 1897. Então, nós podemos observar aí que desde essa época já se havia uma necessidade de lutar por direitos. Temos também a Guerra do Contestado, que vai de 1912 a 1916. Então, a Guerra de Canudos foi liderada por Antônio Conselheiro. Canudos foi uma comunidade autônoma do sertão baiano. Seus membros buscavam uma vida digna, livre de miséria e da opressão. E o movimento desafiou a ordem republicana recém-instalada. Então, a gente pode observar aí que esse grupo aqui era uma minoria
que estavam lutando pelo mínimo, que era não serem oprimidos, né, ou sair dessa opressão aqui. Nós temos também a Guerra do Contestado. Na divisa entre Paraná e Santa Catarina, camponeses e caboclos lutaram por terras e contra a exploração. Liderados por monges, o movimento expressava o descontentamento social da época e o governo reprimiu violentamente a comunidade. Então a gente pode observar aí, né, duas revoluções que já eram aí os primeiros movimentos sociais, mas que na verdade eles traziam aí de forma bem resistente, bem sanguinária, no caso aqui, dessas duas guerras. Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre essas guerras, vocês podem estar assistindo às aulas de histórias, né, que vai ter lá mais um aprofundamento. Isso aqui é só para a gente entender como que foram surgindo essas necessidades de lutar, né, pelo mínimo aqui, de vida digna aqui das pessoas. Então, a gente tem aí como movimentos dos operários e sindicais, como também um dos primeiros movimentos sociais, né, que nasce aqui das primeiras greves, né. Então, no início do século XX, trabalhadores urbanos brasileiros, inspirados por ideias anarquistas e socialistas, organizaram-se em sindicatos. Greves marcantes, como a de 1917, exigiram melhores salários, jornada de 8 horas e direitos básicos. Então, observem aí que esses trabalhadores, eles eram as minorias que estavam em opressão e que eles lutavam pelo mínimo, que eram os direitos básicos. Essas lutas foram cruciais para a formação da legislação trabalhista no Brasil. Então, é a partir dessa época que começam aqui a reivindicação pelo mínimo. E graças a essas pequenas reivindicações, pequenas ao modo de dizer, porque eram feitos por trabalhadores, por minorias, é que se conquistou atualmente, por exemplo, a consolidação das leis trabalhistas, a conhecida CLT, a partir desses trabalhadores, né, por exemplo, aqui da greve de 1917, a qual eles buscavam direitos básicos. Então, a partir disso é que vem sendo conquistado outros direitos até o momento aqui na nossa atualidade. Então, esses movimentos sociais, eles são de fundamental importância para adquirir esses direitos. Continuando aqui, a gente vai ter luta pela terra, né? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar no MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Emerge da desigualdade na distribuição de terras no Brasil. Sua atuação reivindica reforma agrária e justiça social no campo. A questão agrária persiste como um desafio, influenciando políticas públicas e os debates sobre o desenvolvimento rural. Esse talvez seja o maior movimento brasileiro, né, o movimento dos MST, bastante conhecido, bastante engajado por conta dessas desigualdades das terras. Então, ele traz aí um apoio significativo à questão dos trabalhadores rurais. Nós também temos como movimento aí bastante relevante, que é o movimento negro, luta por igualdade. O movimento negro é o conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo e contra a desigualdade racial. Então, a gente tem outra minoria que teve grandes percas, né, durante muito tempo e que agora, a partir desses movimentos, a partir dessas revoluções de resistência, eles buscam essa igualdade, né, que foi perdida durante bastante tempo e que agora, aos poucos, também está sendo conquistado aí à custa de muita resistência. Aí nós temos aí também os movimentos de gênero e movimentos de sexualidade, lutas por direitos,
que são o movimento feminista e o movimento LGBTQIA+. Esses dois movimentos também são de bastante relevância aqui no Brasil, principalmente, e trazem também questões de busca, né, por reconhecimento e também de percas que tiveram durante muito tempo. O movimento feminista, desde o século XIX, feministas brasileiras lutam por igualdade de direitos e contra a violência de gênero. Essa violência de gênero aqui eu acredito que é a luta maior ainda do que igualdade de direitos. Conquistas incluem o direito ao voto e as leis protetivas. Então, a gente pode observar aí que esses movimentos, desde o século XIX, no caso aqui do movimento feminista, ele vem trazendo algumas conquistas, que ainda são poucas, né, no sentido amplo. E o movimento LGBTQIA+, busca reconhecimento, respeito e direitos civis. Suas reivindicações incluem casamento igualitário e combate à discriminação, que é o que é mais enfatizado aqui na nossa sociedade brasileira sobre o preconceito nessa questão. E aí nós vamos ter o artivismo. O artivismo é quando a arte encontra a causa. Observem aqui a nomenclatura artivismo, né, que é a junção de arte com ativismo. É a junção de arte com ativismo. Artistas utilizam suas criações para conscientizar, provocar reflexão e impulsionar mudanças em questões sociais, políticas ou ambientais. É uma forma de expressão que transcende os limites convencionais da arte e busca impactar diretamente a sociedade. O artivismo abrange diversas formas de manifestação, incluindo pintura, escultura, música, teatro, cinema, dança e performance. Então, o artivismo é basicamente isso, a junção, né, da arte com essas causas desses movimentos sociais, a qual os artistas, através do teatro, né, através das artes visuais, através de uma música, por exemplo, pode estar trabalhando essa conscientização, ajudando, né, essa reflexão sobre os direitos desses movimentos sociais, né, essa busca, né, ele pode trazer essa causa de uma forma mais sensível, certinho? Então, em comunidades marginalizadas, a arte se torna uma voz para aqueles que muitas vezes são silenciados. Então, a arte é uma forma de dizer o não dito. Projetos artísticos têm o potencial de resgatar a autoestima, promover a inclusão e dar novas perspectivas de vidas a jovens e adultos. Então, essa vai ser aqui a relação entre a arte e os movimentos sociais, que provavelmente vocês já ouviram falar muito na disciplina de sociologia, e que a arte também tem ali o seu papel dentro desses movimentos sociais. Então, vamos aqui para a nossa atividade. A nossa atividade, ela vai trazer essa questão dos movimentos sociais que nós vamos refletir aqui, que é uma questão da UniOeste 2021. O neologismo empoderamento, então toda a nossa atividade vai estar embasada nessa palavra empoderamento. Vem sendo empregado por alguns movimentos reivindicatórios para indicar a necessidade de fortalecimento da identidade de grupos sociais historicamente oprimidos e subalternizados. Apesar da polissemia do termo empoderamento, marcado pela disputa acirrada da determinação do seu conteúdo conceitual, pode-se chegar a uma definição instrumental do conceito. Neste sentido, empoderamento designa uma série de ações internas e externas efetuadas no sentido de favorecer a emancipação política e social de indivíduos e grupos sociais há muito tempo oprimidos. Então, a gente vem, né,
trabalhando essa questão da opressão de grupos minoritários que fazem aí surgir os movimentos sociais em busca desses direitos. Então, considerando o enunciado exposto, assinale a alternativa correta. O empoderamento significa retirar poder dos pobres para dar ao Estado? Então, basicamente, essa palavra não está relacionada a isso aqui. Letra B, o empoderamento significa a imposição estatal de normas de conduta? Não necessariamente, aqui também nós não estamos falando nesse sentido aqui do empoderamento. Letra C, o empoderamento significa o fortalecimento do poder eclesiástico? Aqui o eclesiástico está ligado à igreja e nós não estamos falando necessariamente aqui também desse tipo aqui de empoderamento. Letra D, o empoderamento se refere ao processo de autoafirmação, autovalorização e reconhecimento social de indivíduos, coletividades subalternizados e processo de emancipação. Então, a gente observa aí que essa letra D, ela traz essa definição do empoderamento dentro dos movimentos sociais, que é exatamente traz essa autoafirmação, autovalorização e autorreconhecimento, certinho? Então, aqui, a nossa resposta correta será a letra D. Muito bem. Entendido isso, nós vamos aqui para o nosso recapitulando. Vamos entender aqui, resumir a nossa aula de hoje. Os movimentos sociais são agentes de mudança. Nós observamos que os movimentos sociais, eles são causados aí por necessidades da minoria, mas que eles trazem aí, projetam uma mudança futura, como nós vimos aí algumas conquistas. Influenciam leis e políticas públicas. Sim, nós observamos algumas leis que foram conquistadas a partir dessas lutas. Lutas por direitos e representatividades geram transformações sociais e culturais. Atualmente a gente está vivendo, né, os resultados dessas transformações sociais trazidas por movimentos sociais de outrora. Vou finalizando a nossa aula por aqui sobre movimentos sociais. Eu agradeço por sua atenção e até a próxima aula. Tchau!